E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. É, eu estou bem, como vocês podem ver. A galera aí que me segue aí no Facebook, aí, que a gente tem as amizades, sabem que eu tive aí um teste de Covid, mas foi de boa. Tipo, tive a sorte de não ter sintomas tal, sérios, com nada para se preocupar. E estamos aí na luta, né? Estamos aí para fazer mais um vídeo aqui, conversar sobre poesia, poemas e, e é isso aí. Hoje a gente está aqui com o livro Toda Janela é Algum Tipo de Saída, da poeta Marina Rima. E o livro foi publicado pela Penalux, então a gente vai conversar sobre ele um pouquinho. Tá bom? Antes de mais nada, quem não conhece o canal é o Pub, então aqui a gente conversa sobre poesia, poemas e Pub, primeiro porque eu falo aqui de Londres, da Inglaterra, com a galera, com vocês, e então tem essa ligação aqui, Pub, mas ao mesmo tempo Pub é a sigla de Poesia Universal Brasileira, tá? Então, poesia, porque a gente conversa só sobre poesia, poemas. Universal, porque a gente sabe que a galera hoje, todos nós, né, escrevemos poesia de qualquer parte do planeta, né? Há brasileiros escrevendo, não brasileiros escrevendo em língua portuguesa. Então, universal é por causa disso, também por causa da questão temática, que são vários os temas e a galera também escreve de todas as classes sociais, né, hoje em dia, né, o que é positivo, não as condições para publicar, para escrever, para mostrar o trabalho, sempre está, né, aumentando, e isso é bacana, né, que a galera possa aí expressar sua voz e escrever, né, isso é o mais importante, é o início, né. E é isso aí, então, Universal vem daí, e brasileira, porque a maioria dos poetas que a gente vai conversar aqui são brasileiros. O que não impede, como eu sempre digo, da gente ter uma vez ou outra poetas que escrevam em língua portuguesa, mas não sejam brasileiros. Tá, e é isso aí. E, e fora isso, eu queria agradecer, né, a galera que já se inscreveu aí no canal, né, o pessoal que comenta, que apoia, que diz que tá gostando, ou critica, diz que eu tenho que melhorar isso, aquilo, né, é para isso o canal, é para isso, é para gente conversar e para mim, principalmente, né, como eu sempre digo, isso começou com uma vontade de eu poder, né, aprender, poder ampliar a minha visão, né, sobre poesia, sobre poemas, e fazendo isso aumentar a minha possibilidade de leituras, né, como leitor, né, ampliar a minha visão sobre sobre a poesia, sobre como a poesia pode funcionar, né, pode ser lida, pode ser aplicada, pode ser construída, né? Pode ser pensada. Então é isso daí. O mais importante do canal que a gente busca, né? Então aqui não tem, né? Não é um curso, não. A gente não tá aqui, né? Dando nenhuma opinião, nenhuma aula, né? Ou dizendo que a poesia é isso, aquilo, só pode ser isso, só pode ser aquilo. Não, a gente só tá aqui para realmente ter uma conversa, né? Através das nossas opiniões, claro, mas sempre não de forma definitiva, né? Tudo pode ser questionado, pode ser mudado e aqui a nossa filosofia é essa, né? Questionar realmente, né? A gente lê, né? De maneira questionadora, mas esse questionamento é em cima da gente mesmo, né? Em cima do que a gente mesmo lê, né? Isso é algo que cada vez cresce em mim, né? E com todas essas teorias do livre-arbítrio que cada vez parece que a gente reconhece, não que a gente tem menos controle sobre quem a gente é, ou, né, aquela questão do nosso sujeito, né? Ele está sempre sujeito, né? Está sempre submetido a várias condições, né? Históricas, ambientais, né? Biológicas, etc. Então eu sempre leio, né? A partir dessa
dessa consciência, né? De sempre me perguntar, não, mas por que eu fiz essa pergunta, né? Por que essa palavra me incomodou, né? Por que esse título me incomodou, né? Por que eu senti não esse sentimento bom, né? Quando eu li esse verso. Então é sempre um questionamento sobre o meu questionamento, né? É dessa maneira que eu tento, né? Cada vez mais ver o mundo, né? É, e isso, né, geralmente que eu falo aqui que me acontece na leitura, quando eu leio poesia, na verdade me acontece quando eu estou andando, né, quando eu estou observando o mundo, quando eu estou interrelacionando com as pessoas, né, cada vez mais eu tenho essa pausa, né, e me perguntar, não, mas por que veio esse pensamento na minha cabeça, né, da onde veio, né, por que eu agi assim, né, por que eu tô, né? Porque eu tô com essa vontade agora, né? Porque, né? O que é isso, né? Da onde vem, né? E então, essas questões, e elas vão, né? Elas não terminam, né? Depois que a gente começa por esse caminho, é questão atrás de questão, né? Claro que tem sempre o perigo aí de enlouquecer, mas a gente gosta de viver nessa corda bamba, na beira do abismo e rindo, né? Rindo bastante, porque se a gente não rir de nós mesmos, daí sim que a gente vai se enlouquecer. Mas, mas vamos aí, a leitura de toda janela é algum tipo de saída. Então eu não costumo ler, né, na verdade, muito sobre a autora, sobre o autor, ou sobre os livros e tal, nem os prefácios eu gosto de ler antes de fazer o vídeo, mas eu acho que são importantes e sempre eu leio eles, né, eu busco saber um pouco mais depois, né, de fazer os vídeos. Que nos vídeos realmente eu quero passar um pouco, né, do que realmente eu senti nas duas leituras que geralmente eu faço dos livros, né. Mas esse daqui em particular, né, a Marina Rima, né, a poeta, ela mesma escreveu esse prefácio, né, que é um prefácio que chama-se, tem o título de Este é meu último livro, prefácio para a primeira edição. Então, como foi a própria poeta, né, eu fiquei curioso, né, para mim é meio parte daí do livro, né, então aqui ela fala, né? Ela fala que na verdade esse livro é parte de uma trilogia, é o último deles, né? Que ela lançou outros dois, né? Um pela Penalux, um pela Patois, o primeiro em 2017, que chama-se Vênus Partida ao Meio. Então aí Vênus Partida ao Meio. E daí ela lançou outro em 2018, então um ano depois, Estaca Zero e outros desvios de percurso. E esse último, que é Toda Janela é Algum Tipo de Saída, de 2019 pela Penalux. Então, três editoras diferentes, o que é curioso também. E apesar de não ter lido os livros, né, só pelos títulos, né, que o título desse livro também já me chamou a atenção, porque é um título longo, né, geralmente a gente não tem títulos longos. E todos os títulos são, né, dela, mas dá para fazer uma leitura aí, né, da Vênus, né, partida ao meio. Então, quer dizer, uma Vênus, né, quebrada, destruída, né, um amor que não deu certo, coisa do tipo, né, a gente já pode começar a pensar, né, desse modo. E depois estaca zero, então, quer dizer, recomeço, né, reconstrução, né, estaca zero e outros desvios de percurso, né. Então, aí, começando uma caminhada, né, e talvez relacionando, né, outros acontecimentos que direcionaram aí a poeta para outras visões, para outras perspectivas de vida, para outras experiências. E daí a gente tem esse final aqui, né, com toda janela é algum tipo de saída. Então aí temos a poeta na janela, a poeta já olhando para o mundo, talvez novamente, e buscando aí o seu espaço, né, novamente nesse terreno das relações humanas, né? Porque esse livro ele vai tratar disso, né? Eu vou ler o primeiro poema, na verdade, poema prólogo, e daí a partir dele a gente dá para ir ter uma noção do que o livro vai tratar, né? Ou pode estar tratando, né?
Depende da leitura de cada um, da visão do leitor. Mas aqui, poema prólogo. Tentei domar o tempo, por amor, rancor ou desespero. Tentei domar o tempo e também a linguagem. Tentei escrever sobre outros temas. Inventei nomenclaturas e não só. Inventei uma trilogia para abandonar a minha história, para compor livros, para dar por finito caso e o verso. Então aqui um prólogo que, na verdade, se você lê o prólogo, lê o prefácio lá, né? A gente tem aqui uma poeta que até está sugerindo que ela talvez já não escreva mais, né? E esse dar fim aqui, né? Dar finito, né? No caso, né? Apesar que está separado aqui, né? Dentro do poema, muito interessante. Então a gente já pode até falar na questão da pontuação, né? Então, a maioria dos poemas dela, ou quase todos, né? Se eu não me engano, estão escritos em letras minúsculas, né? Os versos geralmente não são longos, né? E os poemas eles têm uma mesma estrutura, né? E geralmente são poemas, né? No máximo uma página, né? Então não são poemas longos, né? E com versos meio curtos. E ela costuma usar somente a vírgula, né? Não sei se ela usa algum ponto vírgula, mas a pontuação é mínima, né? Por assim dizer, e sem pontos finais, né? Eu não lembro de ter visto ponto final em nenhum dos poemas, né? Como deixando eles, né? Nessa contínua leitura, né? Nesse contínuo acontecer, né? Diante do leitor, né? O que é sempre interessante, né? Essa questão de não usar ponto final, mas mesmo no título, né, ela é sempre com letra minúscula, então tem essa condição aí da poeta se sentir mais à vontade, né, talvez diante dos poemas com essa democracia maior, né, da linguagem, com tudo sendo letra minúscula. Mas aqui com relação ao poema em si, o que é que ele está tratando, né, a gente tem a questão do tempo, né, na primeira parte aí do verso, que realmente vai ter vários poemas aqui que refletem, né, na questão do tempo, né, e a gente pode encontrar também vários símbolos aqui que relacionam com o tempo, né. Eu acho que o principal aqui, para mim, né, ao menos, que eu vi aqui foi a questão do correio, né, questão do correio, desse, né, ser que liga, na verdade, né, um espaço ao outro, né, um tempo ao outro, né, trazendo cartas, né, trazendo comunicação, né, então tem esse símbolo aqui do correio, né, que também é um símbolo, já que a gente pode chamar, não de que uma relação histórica, né, já com a questão da comunicação, né, porque, né, com toda a tecnologia que existe hoje, a questão da mensagem, né, a questão dos e-mails e tal, eu acho que tem um pouco disso aqui né, essa questão, né, aqui nos poemas, né, essa relação entre passado e presente, né, tá muito presente aqui, né, a questão da memória, né, nesse sentido, né, e tudo os conceitos, né, as relações em volta da memória, né, que, sei lá, pode ser ficção, pode ser também a questão da leitura, né, que uma memória sempre ela é lida, né, ela é reconstruída, né, trazida pelo presente, né, para o presente, então tem toda essa relação, né, e então, inclusive outro poema que eu vou ler aqui chama-se Tempi, que acho que é tempos em italiano, né, Tempi, então, tempo é uma marca presente nesse. E o amor também, né? Que a gente vê aqui já. Tentei dominar o tempo por amor. Então, por amor e logo rancor
e logo desespero. Então essa sequência aí eu acho que também não é casual, né? A gente sempre acha que é legal prestar atenção na sequência, quando a gente tem uma assim, né? Tipo amor, rancor ou desespero. Eu acho que sempre tem tá tentando nos dizer aí realmente uma sequência, às vezes simbólica, mas às vezes literal, né? Literal do que realmente aconteceu, né? Ou algo até biográfico, né? Com relação a poeta, né? Ou como ela pensa, né? E daí a gente tem, né? Seguindo, tem a questão do poema em si, da linguagem, né? Então tudo aqui está bem resumido, né? Eu acho que nesse poema, se a gente ler com mais atenção, a gente não pode ficar só nesse poema, mas eu acho que aqui está bem resumido o que a gente vai encontrar, né? Através do livro em si, né? Mas vamos já partir para outro poema. Eu quero ler já o segundo aqui, que chama-se... não tem nome, na verdade, tá como um. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, então. Aqui mais um poema. Não sei se vocês podem ver bem quando eu coloco aqui, mas espero que sim, ou mais ou menos. Então ele é ele está aqui classificado como romano, número romanos. Mas ele trata do erro, e eu vou ler para vocês aqui. O erro é o caminho do meio, o mais planejado trajeto. O erro é a nuance perfeita, a mais simples composição. É pelo erro, é sempre por ele, onde o impossível acontece, onde nasce, onde morre. O erro é a gênese de todas as coisas que ainda não existem. Não se acerta nunca, não se pode acertar. A flecha, quando atinge o alvo, erra. Tudo neste mundo é falha, vagueza, imprecisão. O desacerto é sobrenome de tudo que na vida vaga, de tudo que no papel se escreve, da roda que roda a vida. Eu achei esse poema bem interessante, bem bacana, eu gostei dele, é um daqueles poemas que eu digo aqui que eu gostaria de ter escrito, mas com uma pequena ressalva. E essa não é somente minha leitura, né? Eu acho que o poema, como ele já tá não bom, né? Mas no meu ponto de vista, eu teria parado no erra aí, né? Nesse último verso, né? A flecha, quando atinge o alvo, erra, né? Talvez a poeta possa me comentar, me escrever a razão, né? Dos versos finais. Mas para mim esse erra aí, ele tem um peso, né? Através de todos os erros que a gente viu, né? Erro, 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 erro. E esse erra, né? Com esse verso, né? Sensacional, né? A flecha, quando atinge o alvo, erra. Então, para mim aqui, todas né, as questões aqui que está tratando nessa pequena parte aqui do poema, né? E como ele está posto aqui, né? Como ele está percorrendo aqui, né, os pensamentos, as reflexões. Para mim, ele teria acertado o alvo, né? Apesar da poeta dizer que, né, a gente não acerta, né? Eu acho que, né, teria acertado plenamente o alvo, né, na minha leitura, na minha opinião, se tivesse aí terminado nesse erra, né? Mas, em todo caso, é um poema que eu gostaria de ter escrito, né? Que é sempre um elogio aqui. Tá? Mas já partindo, então, para a questão, na verdade, aí do amor, né? Então, é claro que o amor, hoje em dia, na contemporaneidade, né? A galera, né? Todo mundo, a gente tenta
né, tratar ele de uma maneira, né, diferente, né, e, e quando eu digo diferente, não da maneira romântica, né, por assim dizer, né, apesar que é sempre difícil escapar, né, que se a gente começa a ler, né, de perto, né, os poemas e refletir sobre eles, realmente o romantismo está, né, infiltrado, não? A gente escolhe a linguagem, né, às vezes escolhe objetos, né, escolhe presenças, né, de certos contextos, né, para tentar disfarçar, né, aquela melodiosidade, né, ou até a lírica, né, por assim dizer, né, no romantismo, né, e a poeta tenta isso primeiro porque ela não usa rima, né, então tem quase não rima, né, não é poema, não são poemas com rima, né, e então essa é uma maneira, né, de tentar disfarçar, não, essa questão do romantismo, né, que da musicalidade também, né, que a gente não encontra, né? Então você tem poemas aqui que chamam tipo ensaio, né? Então já dá essa visão, né, do que eu marquei aqui, na verdade, alguma é, sim, dá essa visão da linguagem, né? Na verdade, ensaio como algo realmente assim pensado, refletido ao fundo, né? Ou acadêmico, por assim dizer, né? Ou bem objetivo, né? Então não um abstrato, não. Apesar que a linguagem aqui a gente vai encontrar poemas que eu acho que são abstratos, né? Que a linguagem é mais abstrata, né? E os temas, né? A gente pode dizer que são metafísicos, né? Dentro aqui do poema, né, dos livros, né, em si, e outros poemas que têm uma linguagem mais concreta, né, mais de objetos, não? Mas que a reflexão também é uma reflexão daí abstrata, né, sobre relacionamento, sobre amor, né, metafórica, né? Tem vários poemas tipo que lida com joga, né, com essa questão da, da presença, da ausência, como poderia dizer, a presença do não ser e a ausência presente. Então a gente tem poemas que trata da ausência presente e da presença do não ser, daquele que já não está, né? Que desse relacionamento, né? De amoroso, né? De dois. E a questão da trilogia também que a gente viu lá naquele prólogo, não? Eu acho que ela também pode ter aí uma pista, né, desse termo aí, porque eu acho que nesse relacionamento, né, como a gente viu Vênus quebrada, né, eu acho que esse relacionamento da poeta, né, com amor, eu acho que ele foi, assim, uma trilogia, né, por enquanto, né, uma experiência não dual somente, né, não a dois, mas uma trilogia, né, que inclusive tem um poema aqui que trata um pouquinho disso, né, que fala de Paris, tal, e de um relacionamento a três, né? Que acaba não se realizando aí muito bem. Mas eu acho que tem essa questão aqui, né? Eu acho que a melhor maneira, talvez, de apresentar isso seria ler um poema, né? Mas na verdade, eu não marquei aqui um poema que tratasse disso em si, né? Eu acho que a gente pode ler o Tempe mesmo, que é um poema que eu gostei, né? Eu não lembro se ele trata dessa questão, mas vamos ver aqui. Tempe. Móveis cheios de manchas de café. Poltronas antigas acumulando poeira. Tudo fenece. E o tempo é mais ou menos o ponto de vista dos relógios. Tudo putrefa e torna-se extinto. O poeta, com o copo de água na beira da janela, está à espera. Quer ser agente de Cronos e acha que o mundo pode ser medido em partes iguais, ontem
hoje e depois. São fragmentos de textos, espaços de memória, tempo de tempo, mundo de mundo, realidade de realidade. Então a gente tem aqui, né, esse poema que começa com aquilo que a gente falou, não, com objetos, né, tentando aí situar então de maneira concreta, né, para depois tratar de um tema que é totalmente metafísico, né, a questão do tempo, né, algo totalmente filosófico, né, já na questão metafísica da coisa, né. Então essa marca de café, esse sofá antigo, né, essas coisas se acumulando, né. E muito interessante, né, muito bacana esse verso, né. O tempo é mais ou menos o ponto de vista dos relógios. Então aqui a perspectiva, né, a perspectiva entrando nessa realidade, né, temporal, né, que é a mesma perspectiva que a gente traz, né, para esse poema, né. Então a gente também é uma espécie de relógio, né, aquilo que eu estava conversando antes, né. A gente tem todas essas forças, né, todas essas condições, né, agindo, né, sobre nós, né, e nos levando a se comportar de certa maneira, né, a ter uma certa perspectiva sobre o mundo, né. Muitas vezes a gente acha que a gente é que nos cria, né, essa perspectiva, né, mas na verdade ela muito dela, né, eu acho que vem de condições que realmente estavam fora do nosso controle, né? E talvez a nossa única liberdade é reconhecer isso, né? E refletir sobre isso, né? É realmente nos ler. Talvez aí somente esteja a liberdade da existência. Muita gente se preocupa com a questão do livre-arbítrio, né? Da gente descobrir que a gente não tem livre-arbítrio, mas acho que isso a gente sempre vai ter essa capacidade de andar ao contrário, né? A ironia pode nos salvar aí. Mas esse é um poema muito interessante aí que eu acho que a gente pode falar sobre ele, né? A gente não vai ficar aqui só nele, né? Que a gente já está chegando aí nos 30 minutos, mas foi um poema que eu gostei muito. E na verdade ele segue, né? Olha, desculpa aqui. Acabei estragando aqui a leitura desse poema. Eu vou ler de novo então, porque na verdade ele segue aqui. Tempe. Móveis cheios de manchas de café. Poltronas antigas acumulando poeira. Tudo fenece. E o tempo é mais ou menos o ponto de vista dos relógios. Tudo putrefa e torna-se extinto. O poeta, com o copo de água na beira da janela, está à espera. Quer ser agente de Cronos e acha que o mundo pode ser medido em partes iguais. Ontem, hoje e depois. São fragmentos de textos, espaços da memória, tempo de tempo, mundo de mundo, realidade de realidade. O contínuo habitando as cascas das conchas, nos rasgos da pele, nas curvas do céu. Quem ele é? Para quem ele fala? É um interlocutor sem endereço. Então aqui, de contrário daquele poema sobre o erro, eu acho que isso daqui não tem a gente que tirar nada e ele está muito bem assim. Eu realmente que errei aqui na leitura, mas
acho que na segunda leitura também vocês puderam já captar, né, a questão aí do poeta na janela, a questão aí da linguagem, né, aí classificando o tempo, né, ou medindo, né, tentando medir o tempo através né, desses conceitos, né, aí culturais, né, que a gente inventa, né, ontem, hoje, depois, né, para tentar aí, é, sim, tentar organizar, né, a nossa existência, né, nesse caos, né, que às vezes é a realidade, né? Então aqui tem muita relação aqui entre a questão filosófica, não, ou metafórica do tempo e a questão da linguagem, né, dentro desse tempo, né, e a posição do poeta, né, dentro desses entre, né, esses dois reinos, né, o reino aí da física, né, e o reino aí da cultura, né, o reino da linguagem, né, e o reino aí da própria realidade, não, que está aí passando, né, e nos devorando e ao mesmo tempo nos construindo e por aí vai. Eu acho que a gente pode ler aqui o poema Em Casa, né, que ele trata da questão do amor. Então, e casa aqui a gente pode pensar muito sobre o título, né, e sobre a questão da casa, né, casa como esse espaço, né, é, é bem interessante pensar esse poema nesse sentido. E mas vamos aqui ler Em Casa. Em casa, o amor sobe e desce as escadas, inquieto, sem saber seu próprio nome. É algo como uma forma amorfa, esperando que alguém saque um lápis 6B do bolso e lhe dê um contorno. Não há nada mais natural do que esse tipo de amor, que se esquece em uma gaveta e de repente se encontra, que se deixa no ateliê de costura e vai buscar anos depois, que quase não existe, uma neblina, um eclipse da lua. Acho que antes de ontem tive um desses encontros de elevador. Há um outro nome para isso, que não amor ou similar, e foi algo como uma pequena vitória. Entre telas luminosas e caminhos que rumam na vertical, entendo. Não espero que se abra a porta da escada de incêndio. Vou queimando os fósforos dentro de mim. Aqui um poema sensacional também. Eu gostei muito desse poema. Não é à toa que eu marquei ele ali. Mas aqui vocês podem ver, né, essa questão de tentar disfarçar, né, a conversa sobre o romance, né, nesse detalhe aqui, né, um lápis 6B do bolso. Então essa coisa irônica, né, da gente vem descendo falando do amor, e um amor falando de modo personificado, né, que isso é totalmente, né, romântico, antes do romantismo ainda, né, a coisa de personificar o amor, né, então a gente tem essa voz personificando o amor para tratar dele, né, para tratar da relação com ele, né, mas dando esses toques, né, o próprio poema, né, aí sendo construído com versos mais longos, né, do que geralmente a gente encontra no livro, né, para realmente tentar disfarçar, né, para tentar aí construir essa voz, né, que fala do romance, que fala do amor, mas de uma maneira, né, diferente, né, de uma maneira contemporânea, né, o que é sempre interessante, né, o que é bacana, né, no nosso ponto de leitura, né, na nossa visão aqui de leitor, né, para desconstruir o poema, para, né, buscar esses detalhes, né,
Mas mesmo assim é um poema que trata, né, da lua, que se a gente começar aqui a pensar, né, trata do fogo, né, do incêndio. Então aqui tá ali, né, os termos romantistas do romantismo é difícil a gente escapar deles, né? Mas eu acho que é isso aí, né? Como todo livro, né, teria um montão para a gente falar, né, sobre esse livro, né? É um livro bacana, né? Como todo livro bacana, né? Tem bastante coisa que a gente poderia estar aqui conversando, né? Mas não é possível, né? Teria que ser várias conversas, né? Mas eu vou deixar aqui vocês com um poema, né? Que chama-se Crisântemos e Outras Flores. E é legal perceber o que não está incluído nesse poema com esse título de Crisântemos e Outras Flores, né? Um título super romântico, mas prestem atenção se vocês lerem ou comprarem o livro, o que não está no poema em si, né? E porque a contemporaneidade escreve muito assim, escreve muito com a não escrita, com espaço em branco, com todas essas coisas, né, que a gente trouxe para usar dentro da linguagem expressiva, né, poética. Mas é isso aí, né? Espero que o pouco que a gente tenha conseguido falar aqui sobre o livro, que vocês tenham gostado, que tenham criado um mínimo de interesse para vocês ir lá e comprarem o livro da Marina Rima e ler ela, né, como poeta. É, então eu vou deixar aqui vocês com a minha leitura de Crisântemos e Outras Flores. Valeu aí, obrigado. Parabéns, né, Marina Rima. E é isso aí, né? Até a próxima. Leiam poesia, vivam uma existência fantástica e riem de si mesmos e da sua falta de livre-arbítrio, talvez, tá? Então, aqui para vocês, Crisântemos e Outras Flores. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu sempre soube que seria a tristeza que me mataria. Eu sou o personagem do meu personagem. A máscara da minha máscara. A falta da minha falta. Eu sou o caroço no meio do meu coração e o meu coração. Cultivo de maneira consciente ervas daninhas. Faço coleção de gafanhotos e outras pragas que destroem plantações. Risco fósforo do acidente pirotécnico. O número do meu apartamento é conhecido pelo Corpo de Bombeiros. Faço incêndios enquanto espero sentada ao agente dos Correios. Carrego e descarrego a pistola e dou show de roletas russas na sala de visitas. Estou de simbiose com o perigo. Marquei-me para morrer e não morro.